Olá pessoal, espero que todos estejam bem e estejam preparados para a nossa última aula do curso. Primeiramente, gostaria de agradecer pela paciência e colaboração durante todo o curso e dizer que é um prazer estar aqui com vocês novamente. Como feito nas aulas 2 e 3, iniciaremos nosso encontro fazendo uma pequena revisão, mas essa será uma revisão pontual apenas dos assuntos vistos na aula 3. Lembrando que essa prática facilita a fixação do assunto. Primeiramente, aprendemos e aplicamos as escalas utilizadas no desenho técnico, como escala normal, escala de redução e escala de ampliação. Aplicamos as técnicas de cotagem ou dimensionamento das figuras e vimos as formas de dimensionamento dos furos, rasgos, ângulos, diâmetros e raios. Aprendemos e aplicamos a técnica de concordância em elementos contíguos, como reta com arco, retas paralelas com arco, retas opostas com arco e concordância entre arcos. Aprendemos o desenho técnico em duas dimensões, levando em consideração apenas os eixos x e y, comprimento e altura. Vocês podem observar que extraímos essas informações, ou melhor, essas vistas, de peças desenhadas em 3 dimensões. Como de costume, vamos verificar quais os assuntos faltam para finalizar a disciplina de desenho técnico. Na aula de hoje, veremos os desenhos sólidos geométricos, a projeção ortogonal e seccionamento de sólidos. Apresentaremos o desenho em 3 dimensões, perspectivas e cortes. Então, vamos traçar os objetivos desse encontro. O primeiro objetivo é identificar as técnicas utilizadas para representar o plano bidimensional, ou seja, a prancha de desenho. Objetos de 3 dimensões chamados sólidos geométricos, representar a planificação desses objetos através de projeção de suas faces sobre o plano por meio de um sistema conhecido como projeção ortogonal, interpretar o seccionamento de sólidos e reconhecer as simbologias referentes a materiais de composição das peças representadas. Acredito que você já saiba que no desenho em perspectiva, o objetivo será como ele se apresenta ao seu olhar. Você deve estar atento às 3 dimensões do objeto a ser representado: altura, largura e profundidade, para perceber nas linhas do desenho como um objeto tridimensional será apresentado em um plano bidimensional, que é a sua folha de desenho. Esta aula é dedicada ao estudo da perspectiva isométrica, que é uma das formas de representar o objeto em 3 dimensões. Fique atento aos detalhes dessa construção, pois o estudo da perspectiva será de grande utilidade no seu cotidiano. Para falarmos em perspectiva, devemos primeiramente conhecer o sólido geométrico, definido basicamente como a região do espaço limitada por uma superfície fechada, podendo ser dividido em poliedro e não poliedro. Poliedro é um sólido geométrico limitado por superfícies planas, enquanto o não poliedro apresenta apenas superfícies curvas ou planas e curvas. Os elementos que formam os poliedros são as faces, polígonos que limitam o sólido, as arestas, interseções das faces e os vértices, interseções das arestas. Nos não poliedros, identificamos o fechamento como a superfície lateral, sendo o sólido geométrico um tipo de poliedro. É importante saber que os poliedros se subdividem em retangulares, cujas faces são polígonos regulares idênticos, e irregulares, quando há pelo menos uma face diferente. Os sólidos geométricos são, portanto, poliedros irregulares. Note que a sua superfície do sólido geométrico é composta por um número finito de faces, sendo cada uma delas um polígono.
Ao observarmos as figuras acima, podemos reportar objetos existentes da natureza, percebendo elementos como largura, altura, profundidade e comprimento. Nessa conjuntura, perspectiva nada mais é do que representar em um plano de 3 dimensões de um objeto. O termo perspectiva vem do latim perspectum, ver através, e constitui-se na ciência da representação gráfica dos objetos, tais como são vistos pelos nossos olhos. É um método que nos permite reproduzir as 3 dimensões numa superfície plana, representando graficamente as deformações aparentes percebidas pelas nossas vistas. As perspectivas nos fornecem 3 elementos indispensáveis. O primeiro, dá ao objeto a ideia de dimensão e volume. O segundo dá a sensação de distância e, por fim, o outro sugere o espaço. Existem 4 tipos de perspectiva: cavaleira, isométrica, dimétrica e militar. Neste estudo, veremos a perspectiva isométrica, que representa o objeto mantendo as mesmas proporções quanto à sua largura, altura e profundidade. O desenho em perspectiva isométrica baseia-se em um sistema de 3 eixos com origem em um mesmo ponto, formando entre si um ângulo de 120 graus, ao qual denominamos eixo isométrico. Ao traçarmos retas paralelas ao eixo isométrico, estamos desenhando as linhas isométricas, que são os elementos principais da construção em perspectiva. Na prática, para desenhar a perspectiva isométrica de um sólido, recorremos ao instrumento bastante utilizado no desenho técnico, o esquadro de 30/60. Com esse instrumento, você poderá traçar as linhas paralelas isométricas a 30 graus necessárias à construção da perspectiva. Para entender o processo, o descrevemos da seguinte maneira. Primeiro, a partir da linha horizontal L1, perpendicular ao eixo Z, será colocado o esquadro de 30/60 em ambos os lados do eixo Z, para traçar o prolongamento dos eixos X e Y, formando um ângulo de 30 graus com L1. Em seguida, são traçadas linhas isométricas, observando que no eixo Z são marcadas as medidas referentes à altura do sólido e no eixo X e Y o comprimento e largura, respectivamente. Depois, o processo das paralelas, usando o esquadro de 30 graus, será repetido quantas vezes forem necessárias a confecção da face do sólido, por meio das interseções entre arestas e vértices. Deste modo, você está apto a desenvolver desenhos em perspectiva isométrica. Treine essa ferramenta com objetos do seu dia a dia. Comece observando objetos retangulares, como uma caixinha de fósforo, por exemplo. Trace os eixos X, Y e Z e observe no objeto a largura, a altura e o comprimento. Desenhe o objeto em perspectiva, como no exemplo anterior, e treine bastante. Esse procedimento que é importante para a sua vida profissional. Na próxima etapa deste estudo, você aprenderá a observar com mais precisão as faces formadas pela visualização do objeto em perspectiva e como pode representá-las no papel, por um processo denominado vistas ortográficas ou épura. Este processo é igualmente importante, pois ele completa a informação da perspectiva. Vale ressaltar que os desenhos em perspectivas não devem ser cotados e, por isso, eles são decompostos em vistas que fornecerão as informações sobre as medidas ou dimensões do objeto. Na apresentação do desenho técnico, usa-se 3 planos
de projeção. O plano vertical, denominado como PV, plano lateral, denominado como PL, e plano horizontal, denominado como PH, que são ortogonais entre si. Ao espaço formado pelo encontro dos três planos, chamamos de triedro. As representações das faces ou vistas do objeto do triedro chamamos de vistas ortogonais, enquanto as linhas perpendiculares que partem do objeto para o plano de projeção são chamadas de linhas projetantes, identificadas como cota, afastamento e abscissa. Cota é a perpendicular que chega ao plano horizontal PH. Afastamento é a perpendicular que chega ao plano vertical PV. E a abscissa é a perpendicular que chega ao plano lateral PL. O sistema é apresentado nas pranchas de desenho de forma planificada. Essa planificação é obtida fixando o plano vertical PV e girando os planos horizontal e lateral em torno de suas interseções com o PV. Tais interseções recebem o nome de traço do plano, vertical e horizontal, sendo chamado linha de terra. O desenho final da épora é colocado na prancha, eliminando-se os contornos, deixando apenas a linha de terra e o traço vertical, cotando e identificando as vistas ortográficas. Para a confecção da épora, inicie traçando os eixos horizontal e vertical, que representam os traços dos planos horizontal e vertical, e a linha de terra. Em seguida, trace uma linha paralela a essas linhas de eixo com as distâncias equivalentes à cota, afastamento e abscissa. Você pode deixar um valor equivalente a aproximadamente 1 centímetro a este espaço usado para identificação da vista. Construa no primeiro quadrante a épora da face do sólido referente à vista frontal. No quadrante abaixo, será desenhada a vista superior e para este desenho. Imagine que o sólido está girando na direção ao seu olhar para que você enxergue a face superior do mesmo. Para concluir a épora, desenhe a vista lateral, prolongando as linhas da vista frontal até o quadrante ao lado, com linhas de construção, ou seja, as linhas finas. Faça o mesmo com a vista superior, mas nesse caso prolongue as linhas até o eixo vertical. Em seguida, transfira as linhas com o esquadro 45 ou o compasso centrado na interseção dos eixos, até o eixo horizontal dos pontos de interseção que surgirão neste eixo. Serão traçadas linhas verticais que delimitarão a vista lateral na figura. Após essa construção, faça o contorno das linhas que interseccionam para concluir a vista. Definidas as vistas, a apresentação da épora deve seguir algumas orientações e que deve conter todas as cotas necessárias à execução da peça. Deve apresentar a identificação de cada vista, vista lateral e etc. Observe na vista superior do exemplo acima que existem 2 níveis de altura na peça e que a face mais próxima ao olhar do observador, mais acima, é representada com espessura mais grossa em relação a que está mais distante. Esta é a representação ideal quanto à proximidade das faces em relação ao olhar do observador. Agora que já conhecemos a épora, vamos desenhar outras peças obedecendo todas as regras de projeção. Bem, primeiramente, precisamos definir qual será a vista frontal. Aí vamos demarcar com a caneta vermelha o lado que estamos adotando como sendo a vista frontal. Agora traçaremos
a base da vista frontal. Peço perdão porque o desenho está sendo feito à mão livre. Traçamos a primeira aba, traçamos a segunda aba, fazemos a aba superior, a outra aba superior e fazemos o fechamento da peça. Agora é apenas desenhar o detalhe ao centro da peça. Com isso, temos a vista frontal. Com a caneta verde, iremos representar a vista superior, que deve ser desenhada logo abaixo da vista frontal, obedecendo as dimensões. Desenhamos o contorno da peça e representamos por linha tracejada os contornos não visíveis. Agora, com a caneta azul, iremos identificar a vista lateral esquerda. E mais a imagem que não pôde ser vista lá atrás. Fazemos o contorno total da peça. E representamos através do o rebaixo central que tem na peça. Como esquecer, agora vamos traçar as linhas que dividem o plano ortogonal. Traçamos a vertical, agora vamos para a horizontal. Vocês podem observar que a distância ficou aproximadamente proporcional. Agora, identificamos as vistas, né, como vista frontal, vista superior e vista lateral esquerda. Agora fazemos o traçado representando as linhas do plano ortogonal. Agora temos a peça totalmente finalizada lembrando que esse ponto é denominado como cota. Este ponto, afastamento. E este é a abscissa. Vamos desenhar outra peça para fixar o entendimento. Vocês podem observar que essa peça, por possuir detalhes do lado direito, temos que inverter os planos laterais e o vertical. Vamos ver como que ficará essa épora, então. Agora, esse contorno será a vista frontal.
Para facilitar o entendimento, vamos traçar a divisão do plano ortogonal. A linha vertical, a linha horizontal. Agora sim, faremos a representação da peça. Sendo que aqui nós temos uma vista uma parte não visível, e aqui nós temos um rebaixamento. Agora, identificamos a vista frontal. E temos a vista superior. Vamos agora representar a vista lateral direita. Primeiramente, encontramos um retângulo. Com esse rebaixamento, temos a abertura e temos a representação do contorno não visível através da linha tracejada. Agora é traçar as linhas para finalizarmos o plano de projeção ortogonal. Sendo esta a vista lateral direita, vista superior e a vista frontal. Estão prontos? Então vamos praticar mais. Iniciamos fazendo a divisão do plano ortogonal, traçando a linha vertical e a linha horizontal que divide os quadrantes. Mais uma vez, identificamos a vista frontal, que é a que traz maiores detalhes da peça. Agora traremos essa peça para o plano. Desenhamos a base, desenhamos a lateral, fazemos o topo,
Desenhamos o rebaixo e finalizamos a peça. Agora vamos para a linha para a vista superior. Traçamos uma lateral. Lembrando que o afastamento deve ser respeitado, porém, como, mais uma vez, estou desenhando a mão livre, aí não está ficando 100% não, mas vocês que estão de posse a esquadros, escalímetro, aí vocês têm como fazer um desenho mais preciso. Representamos esse rebaixo e finalizamos representando o outro. Lembrando que temos que diferenciar a espessura das linhas de acordo com o que a gente está usando, de acordo as vistas que estamos representando. Agora definimos a vista lateral e traçamos no plano ortogonal. Fazemos o contorno total, primeiramente, e depois representamos os rebaixos e as linhas de contorno não visíveis. Temos esse primeiro rebaixo aqui, e temos um rebaixo que está atrás deste, que ele deve ser representado pela linha tracejada. Agora identificamos, essa sendo a vista lateral esquerda, a vista superior e a vista frontal. Finalizamos traçando as linhas da projeção. Seccionar uma peça é imprimir um plano imaginário, um plano seccionante sobre a mesma com o intuito de visualizar seu interior. O plano seccionante pode acontecer no sentido da maior dimensão da peça, seção longitudinal, ou no sentido de menor dimensão, seção transversal. Indica-se na vista superior o local onde se deseja passar o plano seccionante, usando a convenção apropriada, que é linha grossa do tipo traço ponto, com setas na extremidade indicando o sentido do corte. Na imagem temos uma peça em corte. As arestas da área seccionada do sólido são representadas com o traço grosso, e a face aparente deve ser preenchida com achuras referentes ao material que compõe a peça. Em relação ao sólido A e ao corte indicado na vista superior, leia-se corte AA, observe a representação da vista da peça seccionada, a qualidade do traçado. O corte ou seccionamento é um recurso muito utilizado nos diversos tipos de desenho. No desenho arquitetônico, utiliza-se o corte para a representação de planta baixa. Em projetos de fabricação mecânica, além de utilizar a escala de ampliação para representar detalhes contidos na peça a ser fabricada, outro recurso bem explorado são os cortes. Quando representamos a área cortada da peça por meio de achura,
referente ao material a que se compõe. Estamos usando as achuras específicas. Veja no próximo quadro o slide algumas dessas achuras. Nesse quadro temos a representação das achuras apropriadas para o ferro, para o solo ou terra, para aço, concreto, metal branco, alumínio, bronze ou cobre e areia. Lembrando que essa tabela de achuras, ela está presente nas normas que foram estudadas na videoaula 2. Bem, para facilitar o entendimento sobre o corte, vamos representá-lo e praticar como ele seria feito. Temos aqui uma peça em perspectiva onde iremos identificar a vista lateral, a vista frontal, melhor dizendo, e representaremos ao lado. Depois, traçaremos um ponto para a denominação do corte. Vamos traçar a base dessa peça. Traçar a lateral, o topo e o contorno do topo. Agora representaremos o rebaixo. Temos representado esse rebaixo. Agora identificamos a vista superior. Representamos a lateral superior, fazemos o traçado lateral, desenhamos o rebaixo, desenhamos a face. Agora fazemos o detalhe do rebaixamento. Agora identificamos a vista lateral. Fazemos o traçado lateral. Fazemos a base, a outra lateral, o rebaixo, fazemos o complemento e o topo da peça. Agora, iremos definir o ponto onde faremos o seccionamento para representar o corte, para a gente identificar o tipo de material que essa peça foi confeccionada.
Lembrando que é traço ponto. Representado por seta. Aqui denominamos esse corte como corte BB. Iremos representar esse corte ao lado aqui. Melhor, vamos representar esse corte como ele vai ser representado no mesmo sentido da vista frontal. Então vamos apenas achurar a área onde ele foi seccionado, que é essa parte aqui. E como determinamos que essa peça foi confeccionada com ferro, aí o tipo de achura utilizada é o traço inclinado contínuo. Bem, finalizamos essa aula na qual foram oferecidas informações que certamente vão aumentar o seu conhecimento técnico na produção de desenhos em 3 dimensões, assim como particularidades técnicas dessa representação, como projeção e seccionamento. Esse material, embora que sintético, quando se fala de perspectiva, o capacita a trabalhar com essa importante ferramenta de representação gráfica, muito solicitada na área tecnológica e, portanto, essencial ao seu futuro profissional. Não deixe de praticar e procure buscar atividades criativas, alinhando seu conhecimento a ideias ao conhecimento técnico que o material lhe proporcionou. Nesta aula, você acrescentou a aprendizagem de construção em perspectiva isométrica, que é um dos métodos de representação de objeto em 3 dimensões através das técnicas de desenho. A perspectiva é um conhecimento importante para a sua vida profissional, igualmente importante para o processo de aprendizagem. Foi a planificação de objetos observada em 3 dimensões por meio da representação de suas faces projetadas nos planos de projeção. As projeções complementam o trabalho com a perspectiva e a representação. É a chamada épura. Esta aula possibilitou conhecer o seccionamento ou corte de sólidos, método que permite mostrar partes ou detalhes de um objeto necessários para sua compreensão e muito úteis para o desenho destinados à fabricação ou construção. Agora é momento de praticar. Peço que vocês façam os exercícios da página 93. Essas práticas, como havia dito anteriormente, são fundamentais para assimilar e solidificar os assuntos que foram passados nesse encontro. O pessoal do apoio pedagógico estará na sala de aula para fornecer maiores informações. O material utilizado para a preparação da nossa quarta e última aula, sendo a primeira fonte de consulta a apostila do desenho técnico da professora Mônica, como fontes auxiliares, a apostila de desenho técnico da Universidade Federal de Goiás, dos professores Regis Castro, Heloína Faleiro e Renata Fonseca, além da apostila de leitura e interpretação de desenho do Senai. Utilizamos também as normas da ABNT mencionadas no decorrer da aula. E com isso, encerramos o assunto da nossa videoaula e espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar de fóruns, postar suas dúvidas e não se esqueçam dos estudos da apostila. Um abraço, bons estudos, até a próxima. Tchau, tchau.